aqui para a gente filosofar um pouco e falar como é que está a saúde da sua empresa, né? Então, você sabe dizer o seu ponto de equilíbrio, como é que você está em relação ao mercado, em que você pode ou não investir, qual o cliente que te dá rentabilidade, qual o cliente que não te dá rentabilidade, tá? O quanto que aquele cliente representa para o seu faturamento. Você sabe me dizer isso? Tá? Realmente, se você sabe me dizer, é sinal que você tem um bom controle do seu processo. Mas muita gente, quando eu falo muita gente, mas muita gente não consegue traduzir isso, não consegue expor isso por falta de controle, tá? Eu costumo dizer que não importa o seu segmento, não importa o que você faz. Ah, mas eu sou só estudante, tá? Para você também como estudante serve. É gestão. É gerir o seu tempo, é gerir sua vida, é gerir seu momento, é gerir as suas amizades. Tudo é uma questão de gestão, tá? Você se colocar no mercado, você se colocar a nível como estudante, você sabe como é que você está para aquilo que você está fazendo, né? Então, vamos filosofar um pouco em relação a isso aí. Por exemplo, você é um empresário, você é um lojista, você vende atacado, você é um prestador de serviço, você tem uma empresa ou você é um autônomo. Independente da situação, você tem clientes, tá? Você tem clientes. Você tem toda uma análise de custos, tá? Ou seja, custo fixo, custo variável, tá? Então, lançar ativo, passivo e tudo mais, tal, aí você vai ter um coeficiente de quanto te custa a sua hora para você determinar o preço do seu produto e determinar num ponto de equilíbrio para saber quanto que você precisa produzir para poder faturar ou quanto você precisa vender para poder estar equilibrado e ganhar dinheiro. Agora, uma outra análise que muita gente não faz é o quanto o seu cliente representa na sua empresa. Tá? Eu tenho lá 5.000 empresas, então eu teria 5.000 quadradinhos, mas vamos colocar uns exemplos aqui, só para a gente ter um exemplo de como trabalhar isso aí. Então eu tenho lá as empresas, então tem empresa. Então eu tenho empresa número 1, empresa número 2, e aí vai. Tá? Então, a empresa número 1, né, em questão de faturamento, tá? Vou colocar aqui assim. A empresa número 1 equivale a 5% do meu faturamento. A número 2 equivale a 2% do meu faturamento. A 3 equivale a 10% do meu faturamento. E aí vai. O quanto cada empresa equivale no seu faturamento. Então, nesse momento, eu começo a identificar qual empresa que me dá mais ou menos faturamento. O fato da empresa te dar um faturamento bom ou ruim, não quer dizer que ela te traga lucro. Né? A lucratividade aqui não tem nada a ver com faturamento. E você, no decorrer aqui da nossa conversa, você vai concordar comigo. Tá? Então, por exemplo, tempo. Aqui sim começa a análise, tá? Porque às vezes a empresa que me dá pouco faturamento, ela tem 2% do meu faturamento. Só que ela me ocupa 0,5% do meu tempo. Pô, essa empresa me dá um puta de um faturamento, ela me dá uma puta rentabilidade. Por quê? Ela me toma 2% do meu tempo, 0,5% do meu tempo, mas ela equivale a 2% do meu faturamento. Vamos lá, vou refazer. Ela é uma outra etapa aqui, tá? Então, às vezes, essa pessoa aqui, essa empresa que me dá 10% do faturamento, ela me toma 18% do meu tempo. Então, quer dizer, ela me dá um bom faturamento, só que ela toma mais tempo do que o outro que dá menos faturamento. Então, dependendo da estratégia, às vezes é melhor ter vários pequenos nessa condição, porque aí sim minha lucratividade é maior, tá? Dentro de um parâmetro também de
liquidez, porque você tem que ter o faturamento, você tem que listar o seu cliente, listar o faturamento, quanto tempo ele toma em relação àquilo que ele representa para você, ele representa, ele tem uma equivalência de tempo, tá? E vamos lá, aqui, de repente, 5% do meu faturamento e ele tem 5% do tempo, tá? E aí vem a liquidez. Aí, fechando esse quadrinho aqui, tá? Na verdade, existem outras situações, mas uma análise mais ou menos, tá? Você tem uma situação de liquidez desse cliente. Bom, esse cliente é o meu melhor faturamento, porém, ele me paga com 20 dias, tá? Esse cliente, ele só me dá 2% do faturamento, só que à vista, certo? Esse cliente aqui, ele me dá 5% de faturamento e me toma 5%. Ele não é nem um cliente tão bom quanto, mas ele é um bom cliente porque ele me consome um tempo razoável, mas ele me dá um bom faturamento. Não é 2%, mas é 5%. Mas só que ele me paga com 15 dias. Então, o que você tem que analisar aqui? Aí você tendo esse quadro aqui, você listando os seus clientes, você listando o que esse cliente representa a nível de faturamento na sua empresa, tá? O que esse cliente representa em cima do faturamento que o cliente dá. Qual o tempo que ele toma da sua empresa? Porque às vezes ele dá um puta faturamento, mas ele toma muito tempo. Tá? Aí um outro estudo que você tem que estar fazendo é a liquidez. Qual a liquidez que esse cliente dá? Porque às vezes você tem mais ou menos uma metodologia de trabalho, só que tem cliente, ou porque foi seu primeiro cliente, ou porque ele começou grande e depois deu uma caidinha, ou porque ele começou pequeno e depois ele cresceu. Por algum motivo você mudou um pouco a forma de receber desse cliente, tá? Então a liquidez implica diretamente no seu faturamento. Às vezes é melhor tudo isso tem que ser em cima de estudo, não pode ser suposição. Psicografia dá muito certo para outro tipo de negócio, né? Não sei exatamente para qual negócio faz a psicografia dar certo, mas para qualquer tipo de negócio você tem que ter uma planilha, você tem que ter levantamento, você não pode fazer suposições. Tá? Boas ideias, boa gestão, é tudo no papel, é tudo em planilha. Por quê? Se você não colocar no papel, quantas vezes você já não fala, puta, acabei de voltar do mercado, eu esqueci de comprar uma batata, um açúcar ou coisa parecida. Se você tivesse um caderno de bolso e colocasse ali tudo que você precisasse, tá no mercado, você abrisse o caderno e fosse dar uma olhada lá na sua anotação, a probabilidade de você esquecer seria remota porque você anotou, tá? Não ficou só dependendo da sua lembrança, da sua memória. Legal? Então, e não pode ocupar a sua memória porque você tem zilhões de coisas pensando aí para poder estar se mantendo no dia a dia, para poder se manter no mercado, seja como funcionário, seja como empresário, seja como prestador de serviço, não importa. A nossa vida realmente é corrida. Então, por isso, anota, tá? Anota e, lógico, que não adianta anotar se não ler. Então, em cima desse estudo, você tem aí o faturamento, tá? Você tem uma lista das empresas que você atende, das empresas que você vende. Você tem listado aí o percentual, tá? O quanto esse cliente, cada cliente representa para você quanto a faturamento, e você tem que fazer uma equivalência de quanto esse cliente, quanto cada cliente toma de tempo. Pô, esse cliente me fatura, me dá de faturamento 5%, mas ele toma os mesmos 5%. Tá? Esse cliente me dá um faturamento de 2%, mas só que ele me toma 0,5%. Pô, puta do cliente, tá? Um puta do cliente, muito mais cliente por conta do à vista. Ele me toma muito tempo e dá uma puta liquidez, tá? Pô, esse cliente toma 10%, ele equivale a 10% do meu faturamento, só que ele toma muito mais tempo do que os outros clientes.
tá? E trabalha 20 dias. Vamos fazer uma coisa ao contrário aqui. Eu vou apagar aqui os 20 dias aqui, ó, só para fazer um exemplo para você, tá? Vamos supor que esse cliente aqui, pô, me toma 18% do faturamento e ele me paga à vista, tá? Ele não é aquele cliente assim, ele me dá um faturamento maior, só que ele me espreme, só que me toma mais tempo. Então meu custo acaba sendo mais alto com ele, tá? Então, só que ele me dá paga à vista, ele me dá liquidez, tá? Esse aqui me dá 0,5%, só que ele me paga com 60 dias. Um exemplo, tá? Aí uma outra análise que você tem que fazer é qual o meu ponto de equilíbrio. Qual o meu ponto de equilíbrio? Aí a gente vai falar da fofa aqui, né? Então, a fofa. Então, vou colocar aqui fofa. Tá? As forças. Depois eu vou escrever aqui para vocês. Tá? Então, você tem que fazer uma análise da força. Da fofa. Né? A fofa, vocês procuram aí no YouTube, no Google aí. A fofa é força, fraqueza, a oportunidade e as ameaças. Então você tem que fazer uma avaliação, tá? Para você saber como é que você está financeiramente, né? Porque às vezes esse cliente aqui, o fato dele te dar maior faturamento, às vezes ele não é um bom cliente para você, tá? Mas a estratégia de mantê-lo nesse momento, por conta da liquidez que ele te dá, tá? A estratégia passa a ser a melhor estratégia por conta da liquidez, tá? Mas ele te consome mais, né, do que ele te dá. Aí você tem algumas situações aqui. Então é uma estratégia você manter com ele por conta da liquidez, dependendo do seu fluxo de caixa, dependendo do seu caixa, para que você se mantenha, para poder montar uma estratégia para poder ou fazer ele compensar ou parar de produzir ou parar de atender esse cliente, tá? Primeiro, essa defasagem de tempo e faturamento tem um lado bom, né? Do lado ruim tem um lado bom. Olha que louco, né? Você começa a fazer uma analogia dentro do processo produtivo, dentro do processo desse cliente e tentar reverter a situação e tentar cair o tempo fabril desse cliente. Ou seja, reavaliar o processo produtivo, reavaliar o seu processo, tá? Para poder cair o tempo desse cliente aqui, né? Então o tempo de produção, o tempo que ele te toma, né? Por conta de, se você conseguir diminuir esse tempo, aí você vai usar dessa estratégia para reduzir todo o processo em toda a cadeia, tá? Então, através desse cliente, né? Por necessidade, tá? Qual é a necessidade? O à vista, né? Que acaba pesando muito para muitas empresas. Você vai reavaliar o seu processo para enxugar o seu processo para diminuir esse tempo. Então, vamos supor que você conseguiu 10, né? Pô, agora meu cliente passou a 10%. Se você conseguiu isso aqui, é só você replicar para os outros clientes. Porque com certeza você vai enxugar ainda mais esses outros clientes e você vai potencializar, né, a sua lucratividade, tá? Então, estratégias diferentes por necessidades diferentes. Pô, eu tenho um lastro, eu consigo manter minha empresa durante 6 meses, 8 meses, 10 meses, tá? Apesar de ser uma estratégia boa de você se utilizar dessa defasagem para poder otimizar o seu processo, seja o processo produtivo, seja o processo de gestão, ou seja, reavaliar, tá? Reavaliar e otimizar. Tá? Isso é uma estratégia boa. Mas só que nesse momento, às vezes, pô, esse cara me dá mais dinheiro, mas é a 60 dias. Tá? Então, de repente, vou trabalhar, reduzir um pouco de dias dele, aumentar um pouquinho aqui, avaliar cada operação para saber qual o risco que você tem, tá? Porque no final do jogo o que manda é o quê? Aumentar a rentabilidade. Tá? Então você tem que analisar
o risco que você está correndo com cada cliente desse daqui, como eu posso manusear e retrabalhar cada cliente desse daqui, batiza o cliente, tá? Por exemplo, se eu não tenho necessidade de liquidez porque eu estou bem estruturado, você vai para o cliente de 60 dias, ou seja, para aquele cliente que demora um pouco mais para pagar, você faz um test drive nele, jamais você faz um test drive na cadeia toda. Tá? Então você faz um test drive nele, então para a situação assim, eu consigo te otimizar, melhorar um pouquinho o preço, ou a gente vai ter que retrabalhar os 60 dias, tal, ver a aceitação, para que você consiga diminuir isso aqui, aí você vai melhorar, melhorar a sua rentabilidade, melhorar a sua liquidez. Então, a saúde da sua empresa depende não somente de faturamento. Então a saúde da sua empresa não depende só do faturamento. Não adianta você faturar 2 milhões e você demorar demais para receber 2 anos para receber esses 2 milhões. Você já está morto antes de você receber. Não adianta você ganhar 2 milhões, né? Só que o seu processo ser, dependendo por conta do tempo que você demora para receber, ou a forma que você demora para receber, por conta da liquidez, tá? Aí o fator monetário da situação, você fatura 2 milhões, mas o monetário te equivale a 2 milhões e 1 centavos, tá? Então quer dizer, você está perdendo dinheiro, não compensa você estar trabalhando. Então, a análise do que você tem que estar fazendo é quanto esse cliente me representa, não só a nível de faturamento, quanto tempo esse cliente me toma e qual a liquidez que esse cliente me dá. Em cima disso, você montar uma estratégia e, lógico, não implantar em todo o processo, mas faz um test drive num cliente, ajusta, vai para o próximo cliente, ajusta, vai para o próximo cliente, ajusta. Lógico que vai chegar em algum momento aqui, você vai identificar um perfil que você já vai adotar para todo o processo da empresa. Tá? Por quê? Porque você fez com um, deu certo, você fez com outro, deu certo, esse deu asco, então esse aqui apertou um pouco, tá? Então você vai fazer uma analogia em cima, e para você fazer uma analogia, você tem que testar em 2, 3 clientes, tá? Aí sim você vai bater o martelo. Em alguns pontos do processo fabril ou da gestão, você vai acabar mudando por conta da otimização, ou seja, no final do jogo, tá? Você conseguiu um faturamento melhor, uma liquidez melhor e um ponto de equilíbrio melhor, tá? Então eu vou colocar aqui na lousa para vocês, se vocês quiserem pesquisar, tá? O pessoal fala muito da análise da FOFA, né? Isso é uma coisa que uns 20 anos atrás a gente falava, estudava isso aí, então não é nada recente. FOFA, tá? É uma tradução do inglês, né? Então, força, oportunidade, ó, preguiça, não sei se vai dar para ler até aqui, tá? Fraqueza, e ameaças. Ó, preguiça de novo. Eu queria colocar o ameaça. É que nem soletrar, é F de Fá, é F-O, Fá. F-O, soletrar, aquele processo bem preguiçoso. Então, aqui a gente chama de fofa, tá? E os americanos ainda é, né? SWOT. Tá? É a mesma coisa. Tá? Então você tem que fazer uma análise das suas forças, fraquezas, as oportunidades que você pode ter dependendo do manuseio, dependendo da forma que você ajustar o seu processo, qual a ameaça, né, que você vai ter na medida que você mudar aquele processo, aquela etapa, o risco que você vai correr, legal? Então, fazer uma análise. Então, essa análise com aquela tabelinha que eu acabei de apagar, pode salvar a sua empresa, pode salvar o seu pescoço e todos os funcionários
da sua empresa, né? Então aí a gente está pensando em famílias, tá? Um forte abraço, espero ter ajudado você aí. Se inscreva no meu canal, clique na bio, clica aí, compartilhe, multiplica para os seus conhecidos aí o vídeo, né? Ajuda bastante. Então aguarda a sua inscrição no meu canal. Então tamo junto, um forte abraço e à disposição aí. Deixe seu comentário e fala, pô, gostaria de saber de tal coisa, tal, que você precisar, deixa aí no comentário que a gente vai correr atrás e tentar te passar a melhor informação, valeu? Forte abraço, tamo junto, um beijo no coração.